meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim conversar com vocês sobre: será que todo filme, toda série precisa ser mais do que entretenimento? Eu vi na semana passada um comentário de uma pessoa dizendo que estava assistindo uma série e não estava gostando porque é uma série boba e que é só entretenimento. E essa é uma discussão que, na verdade, não é nova. Mas eu acho curioso como a gente, mesmo no final de 2022, ainda está questionando se algo pode ser considerado bom ou ruim, porque é simples, porque é entretenimento, porque não é algo que esteja sendo feito para ensinar algo a alguém. E, na verdade, eu acho que a coisa é um pouquinho mais complicada do que isso. Primeiro, né? Toda arte, ela pode ser válida. Eu não acho que tudo que a gente assiste precisa, de fato, mudar a nossa existência. Qual o problema da gente sentar e assistir algo que traga um pouco de leveza para a nossa vida de vez em quando, sabe? Por que tudo precisa ser pesado, sério, ou algo do tipo, sabe, para ser considerado uma arte boa? E aí, para mim, é muito curioso que sempre que falam de algo de maneira a menosprezar, a dizer que é uma arte, é só entretenimento, não, as pessoas chegam e falam assim: não achei muito legal porque é entretenimento barato. Vocês já notaram que sempre é algo relacionado à cultura feminina, digamos assim? A algo que tenha relação com a mulher? Porque é muito curioso, né? Se a gente for parar para observar como tem sempre alguém para enaltecer os filmes de Brutamonte que a gente vê o tempo inteiro por aí e dizer que, nossa, mas aquele filme de ação... Detalhe, eu gosto de filme de ação, tá? Mas aquele filme de ação, nossa, mas ele tá falando sobre tal assunto. Então, além da pancadaria, é um filme que é sobre isso, aquilo e aquilo outro. E, às vezes, a mesma pessoa assiste um romance que fala sobre um monte de temas. Mas é um negócio bobo, né? É um romance. E, se a gente for pensar, historicamente, romances, né? Histórias de relacionamento romântico são voltadas para o público feminino. É óbvio que homens assistem romance e gostam. É óbvio que mulher ama filme de ação também. Mas a gente sabe que criam essas histórias, em geral, com um público-alvo específico. E muitos filmes de super-herói, muitos filmes de ação têm como público-alvo homens. Mesmo que muitas vezes as mulheres deem mais bilheteria, tá? Mas são filmes feitos por homens pensando em homens, num público masculino. Enquanto isso, os romances, que muitas vezes são feitos por homens, mas eles são feitos para um público feminino. E aí eu acho curioso como, em geral, né, tudo que tem relação com a feminilidade, tudo que tem relação com as mulheres, e óbvio, gente, eu já falei muito sobre gênero aqui, é claro que quando eu cito algo relacionado ao público feminino, eu não estou dizendo que toda mulher, que todo o público feminino gosta única e exclusivamente daquelas coisas, tá? A gente sabe que, assim, como eu já falei, muitas mulheres gostam de filme de ação, muitas mulheres gostam de ficção científica, muitas mulheres não gostam de romance. Mas Hollywood e a indústria do cinema em geral, quando cria determinados filmes, está pensando em um público-alvo, e aí filmes de romance têm como público-alvo as mulheres, tá? Eu não vou entrar numa discussão maior sobre as questões de gênero e as problemáticas de se ter essa ideia de que X é algo que mulher gosta e Y é algo que homem gosta, beleza? Isso fica para outros vídeos aqui no canal e eu já fiz vários vídeos sobre esse tipo de coisa. Mas, de fato, tudo que a gente tem ligação, né, que nós mulheres temos ligação, ou que
enfim, automaticamente atrelam as mulheres, é desvalorizado pela crítica, é desvalorizado pelos homens. E muitas mulheres acabam reproduzindo essa lógica também, porque eu já falei que tudo é uma questão de olhar. E o nosso olhar, ele também é adquirido, né? A gente não automaticamente assiste as coisas e tem uma visão. A gente cresce consumindo determinadas visões, determinados padrões, e a gente, querendo ou não, reproduz esses padrões, e para a gente mudar tudo isso é preciso desconstruir e reconstruir um outro olhar, né? Mas é muito curioso como isso sempre aconteceu na arte, né? Inclusive, se a gente for parar para pensar, a Jane Austen já fazia piada, né, com a ideia de que tratavam os romances góticos como uma subcategoria, porque eram romances voltados para o público feminino. E ela fala isso, ela tem um livro que faz essa sátira. E é muito curioso pensar também que muitas dessas obras que antigamente, séculos atrás, eram consideradas obras menores, digamos assim, e que tinham, né, essa lógica de serem voltadas para o público feminino, se tornaram clássicos. Então, é muito absurdo pensar que nessa altura do campeonato a gente ainda veja a crítica, né, defendendo que o que é bom não pode ser leve, não pode ter, ter um romance, não pode ter relação com a adolescência feminina, porque isso é muito comum também, né? Tipo, a adolescência masculina, não, ela pode ser legal. A gente tem vários filmes super legais. Olha, Conta Comigo por aí, pra ser um grande filme de amadurecimento. Mas aí você tem as Patricinhas de Beverly Hills e não, filme bobo, entendeu? Quem definiu o que é bobo e o que é sério? Bom, em geral, não foram as mulheres, né? Em geral, foram os homens brancos, heterossexuais. Aquele male gaze que eu já falei aqui várias vezes, né? Quem perpetua o male gaze? Então, é muito absurdo pra mim que ainda hoje, né, a gente veja produções como Rua do Medo, até mesmo Wandinha, e que são produções pra gente passar o tempo e que são legais por isso, mas que tem sempre alguém dizendo assim, é uma bobeira. Mas aí, quando a gente tem produções até parecidas, sabe, mas que tem um protagonista masculino e que tem um público-alvo masculino, sejam consideradas grandes obras. Então, eu só queria vir aqui mesmo para colocar a minha indignação. Para mim tem um tanto de machismo em algumas críticas aí, sabe? E como se coloca que determinados filmes são um entretenimento válido e outros são só uma bobeira para passar o tempo. E mais do que isso, por que a gente não pode gostar de uma bobeira para passar o tempo? Sabe? Pelo amor de Deus, 2022, a gente teve 2 anos de pandemia, sabe? A gente tem o direito de assistir trecheira, de assistir bobeira e não ter que estar colocando algo muito denso e muito pesado, existencialista, etc, etc. E vale lembrar que nem tudo que é existencialista é bom. Então, enfim, só queria colocar pra fora mesmo. Não esquece de conhecer o meu Apoia-se e é isso. Tchau!